Bom, isso claro, como eu falei, o Casagrande também e o Danilo também, vai ser assunto em todas as coletivas pós-jogo hoje. Uma delas vai ser do Corinthians. O Corinthians vai estrear na Libertadores contra a Universidade Central nesta quarta-feira, 19 às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Olímpico, em Caracas, na Venezuela. É o jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores. A equipe do Ramon Dias chega embalada. São 15 vitórias, 2 empates e só uma derrota. Nos últimos 18 jogos, a equipe venezuelana, em contrapartida, é a 7ª colocada no Campeonato Nacional, tem 5 pontos e vem de uma vitória contra o Estudiantes de Mérida. A estreia, como o Casagrande lembrou também, vai acontecer no dia em que o Sócrates completaria 71 anos, talvez uma das figuras, talvez não, com certeza uma das figuras mais importantes do futebol do Corinthians e do Brasil, e também do mundo, um cara gigantesco dentro e fora de campo. Danilo, começo com você sobre esse jogo aí. Me parece que a questão só do calendário e o tempo da logística para chegar lá, e também nem foi tão complicada assim, é o maior problema do Corinthians, né? Vamos combinar que o time da Venezuela, a Universidade Central, não é exatamente alguém que possa incomodar o Corinthians. Realmente, pelo que a gente pouco pode ver, né, do time da Venezuela, não vai ser o time que vai conseguir colocar mais dificuldades ao Corinthians, mas a gente sabe que futebol, os caras colocam um ônibus na frente da área, seguram um resultado, fazem um golzinho e comemoram, e enfim. Ontem teve o exemplo do Strongest Bahia, o Bahia com 1 a mais e sofreu. Então, no futebol essas coisas podem acontecer, mas o Corinthians é amplamente favorito, não tem muita questão sobre isso, ainda mais agora que o Corinthians encontrou um time titular desde o meio do ano passado para cá, né, e que o time titular foi bastante foi mantido em relação ao que tinha. Tecnicamente não tenho o que falar, lógico que a viagem pode dificultar um pouquinho, mas acho que isso, chegando ali na hora, eles superam, e para mim o importante é, se possível, né, claro, o Corinthians construir um placar o suficiente para poder jogar tranquilo aqui em São Paulo, pensando na maratona do calendário que o Corinthians vai ter com o mata-mata do Paulista depois, porque vai ser intercalado junto com o mata-mata do Paulista, depois tem a próxima fase da pré-Libertadores para o Corinthians, depois tem até uma pausa de data FIFA no meio, então eu acho que, se possível, se o Corinthians conseguir, eu acho que o planejamento passa por aí, um planejamento de um time grande como o Corinthians, também pensar no que é melhor para ele. Claro, o primeiro passo é ganhar, e se possível, ganhar para sobrar, para chegar em São Paulo e conseguir até poupar seus jogadores, pensando no mata-mata do Campeonato Paulista, porque é um título bem importante para o Corinthians. Claro que a prioridade deve ser a Libertadores, mas, se possível, seria o plano dos sonhos do Corinthians, Tironi. Ô Casão, o Corinthians entra em campo hoje no dia em que o Sócrates completaria 71 anos. Você pode falar da estreia também, e você escreveu sobre isso, né? Sua parceria com seu grande amigo no futebol, o Sócrates, fizeram uma parceria espetacular dentro e fora de campo. Pelo Sócrates. Cara, o Magrão foi um cara acima da média em todos os sentidos dentro do futebol. Era genial como jogador de futebol, era genial mesmo, né? As pessoas de hoje talvez não tenham a dimensão de quanto ele jogava futebol, como ele inventava jogadas. Essa foi uma jogada de um gol dele contra o Santo André, que eu coloquei esse link no texto, porque eu falo da nossa parceria, e esse foi um gol de parceria mesmo. Esse foi um gol um gol do Magrão, que nós dois criamos toda a jogada e ele acabou concluindo e fazendo o gol. Então tinha muito essa. Eu com ele, a gente era uma dupla no campo, parceiros, amigos fora do campo, amigos de luta pela democracia, para defender a democracia, enfim, culturalmente também. Então, para mim, eu sinto muita falta de conversar com ele, muito mesmo. E até escrevi no texto que eu queria que ele estivesse aqui hoje para eu conversar com ele, mas não sobre política, né? Que as pessoas sempre relacionam eu com ele conversando de política. Não, eu queria conversar sobre amor com ele, que ele era muito bom nesse tipo de conversa. Então, cara, o Corinthians, em relação ao Corinthians hoje, eu acho o Corinthians muito superior. Eu acredito que o Corinthians tenha que jogar tudo que pode hoje nessa partida, fazer um resultado tranquilo, sabe? Ganhar com muita tranquilidade para, quando voltar, poder colocar um time mais misto contra esse time do Universitário, né, de Caracas,
e, e jogar inteiro no mata-mata do Campeonato Paulista. Porque eu acho que o Corinthians tem condições para isso. Se atropelar hoje, ele pode se dedicar com mais força nessa parte do Paulista, que vai começar o mata-mata, iniciar o mata-mata com mais força. Mas precisa fazer um resultado hoje. Esse plano que eu estou falando, que o Danilo também falou, esse planejamento só vai ter funcionamento se fizer um resultado, 3-0 hoje, por exemplo. 3-0 hoje, acabou. Pode colocar um time mesclado no segundo jogo aqui, que vai ganhar do mesmo jeito, e depois se dedicar ao início do mata-mata do Paulista. Perfeito. Só coloca de novo o gol que apareceu lá. Primeiro que o gol é ali no Bruno José Daniel, do lado de onde eu morei muitos anos. Sou de Santo André, o estádio do Santo André. Só coloca de novo lá, porque eu só queria comentar algumas coisas sobre esse gol. Olha lá, primeiro é o Casão. Olha, ele dá um come no zagueiro, passa para o Sócrates vai lá, pimba. Goleiro pega. Casão pega, calcanha, Sócrates, gol. Primeiro, se for nesse campo aí, a gente vai defender o gramado sintético, né? O campo tava ruim, hein? Ali do Bruno José, né? Tava ruim, mas a jogada saiu. A jogada saiu. Hoje, por exemplo, é sintético lá no Bruno José Daniel, estádio que até eu joguei já no Bruno José Daniel, nos meus tempos de adolescência e infância, quando eu morava ali perto. Aí só algumas coisas. Primeiro que vocês viram, porque o Casagrande não jogava nada. Você viu o passe dele e depois o passe de novo de calcanhar, Danilo? O homem sabia muito de futebol. Lembrou muito uns gols que eu faço na Copa Imprensa, viu, Tironi? Rapaz, e aí o golaço do Sócrates, ali uma baita jogada do Casão e do Sócrates. A nossa parceria era desse tipo. Você viu que eu lanço a jogada lá do lado direito para a esquerda, mas sou eu mesmo que vou lá. Né? Isso. Porque a possibilidade dele dominar a bola e querer a tabela era grande, porque a gente fazia muito isso. Ele fazia a mesma coisa, ele dava um passe longo para mim e ele vinha se aproximando para ter a alternativa de uma tabela. Eu fui lá, não para pegar o rebote, mas para auxiliar a jogada. E acabou saindo essa jogada linda aí, que foi um dos belos gols do Campeonato Paulista de 82. Em relação à minha condição como jogador, sabe? Pra mim não faz a mínima diferença quem acha que eu jogava muito, eu não jogava nada. Não, era um jogador mais ou menos. Não, jogava pra cacete, fazia muito gol, não fazia pouco gol. Pra mim, isso não tem mais importância alguma, porque não muda em nada a minha vida. Tudo isso já aconteceu. O que me interessa da minha vida é agora, eu aqui no programa com vocês, frente. Porque é o presente demais. Que me interessa. Eu atesto porque eu vi, jogava demais. E esse jogo. Agora pega esse gol aí, coloca lá num gramado bonitão da Premier League. Hoje. A gente vai ficar falando um ano. Olha que jogada, olha o que o cara fez, olha como ele se movimenta, olha o drible, olha o passe. É isso aí, só que foi no Brunão e no João Daniel. E por fim, só para não me esticar muito sobre esse tema, é um apelo pro Corinthians. Volte a fazer essa camisa branca do Corinthians. Esse uniforme lindo do Corinthians, os dois uniformes do Corinthians são muito legais, o branco, tá de camisa branca hoje, e o outro preto com a listrinha fininha, é lindo esse uniforme, por que o Corinthians não usa mais isso? Aí usa degradê, laranja, não sei o que, e não usa o uniforme branco do Corinthians, é lindo. E o branco de hoje é misturado com preto, cara. Isso, exatamente. Pô, é lindo, cara, branco, o escudo do Corinthians já é lindão, aí na camisa branca fica de mais legal ainda. Por que o Corinthians não volta a fazer camisa assim? Que coisa, não sei se eu tô velho, mas é só um detalhe aí que eu acho. Não, eu acho não, você não tá velho. Eu acho o seguinte, todo clube, eu tô um pouco, mas tudo bem. Não, todos os clubes do Brasil, eles deveriam ter um uniforme retrô de um grande momento da história deles como alternativa. E jogar de vez em quando com esse uniforme. Poxa, qual é o problema? Esse uniforme lindo. Eu já fiz. Legal esse uniforme. Tirone, eu fiz um Corinthians e Flamengo. No Maracanã, quando eu tava na TV Globo. Que, cara, assim, foi a primeira vez que aconteceu aquilo, que eu detonei, que eu fiquei indignado. O Corinthians estava de roxo, que era o uniforme que tinha, e o Flamengo estava de laranja. Pois é, louco falei, isso, gente, né? É Corinthians e Flamengo. Como que, descaracteriza totalmente o jogo. Nem parece que é Corinthians e Flamengo, pode ser qualquer um.
Pô, e estamos falando do Flamengo, com a camisa espetacularmente linda. Porra! E a do Por Corinthians, exemplo, o branca, que é Palmeiras- linda. O Palmeiras e o São Paulo seguem mais a linha de Sim, as tradicional. cores não contrastam, é verdade, é verdade. Não, São Paulo tem até questão de estatuto, não pode mexer, não sei o que e Sim. tal. Que eu acho até legal você ter uma terceira camisa, não é? A questão não é essa, mas pô, essa camisa do Corinthians particularmente é linda, que é branca com a gola branca. É muito legal. Enfim. Desculpa aí o meu desabafo meio de cringe, mas Bem, é. não, questão de dinheiro. eu senti que foi um desabafo de corintiano, cara. Cara, fiquei emocionado. Quase. Fiquei emocionado. Agora Quase, que é uma quase. descoberta. Muito bom. Então tem Corinthians hoje e Central da Venezuela, primeiro jogo da pré-Libertadores. Quem jogou